Irmãos, hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, trazer uma palavra de exortação a amar a Deus, amar o nosso Senhor. A gente precisa primeiro compreender o amor dele que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele derramou do seu amor a cada um de nós, nos deu o seu amor. E o seu amor morreu na cruz por nós. Cristo, o amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Então, quando a palavra fala que Ele nos amou, Ele também decidiu cuidar de cada um de nós. Irmãos, e nós temos, irmãos, motivos para amar o Senhor. O primeiro motivo é Ele. Deus é amor. E este amor nós podemos devolver a Ele, porque Ele é amor e o amor nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando a palavra revela sobre nós, a sua igreja, amar o nosso noivo, é imperativo, como vamos ler aqui o primeiro texto, em Salmos 31, versículo 23. É um salmo muito lindo, um salmo que fala da alegria, de confiança, ao mesmo tempo que há um lamento, há um louvor. Ele diz aqui no versículo 23, amai o Senhor. Observa que essa palavra aqui está no imperativo, amai, é uma ordem dada. Amai o Senhor. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, vocês já sabem, mas não custa lembrá-los, que tudo que Deus pede de nós, tudo, primeiro, Ele nos capacita a isso. Por exemplo, quando Ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra sede santos é a capacidade que Ele nos dá para sermos santos. Deus não é santo? Seus filhos não podem ser menos do que isso, irmãos. Porque sem santidade significa que nós não somos do Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que vale aquela pergunta, que tantos irmãos têm anunciado, eu acho ela muito louvável. Você é crente ou você é santo? Somos santos porque Deus em Cristo nos faz santos. Então, amai o Senhor, vós todos os seus santos. Agora, olha que lindo é a parte B desse versículo. O Senhor preserva os fiéis. Essa palavra aqui, fiéis, ela significa aqueles que creem. Tem uma raiz hebraica que mostra que os fiéis são aqueles que creem. Quando nós cremos em Cristo, o apóstolo João vai dizer, no seu último capítulo, João 21, versículo 30 e 31, dizendo que aqueles que creem e que continuam crendo no Senhor. É uma vida, a vida da nova criatura é uma vida de união com Cristo. Mas não é lindo isso aqui, irmãos? Meu coração se encheu de alegria quando, primeiro, há uma ordem, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, aqueles que creem. Porque nós só podemos ser fiéis ao Senhor crendo na fidelidade daquilo que Ele é. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Pai, no nome de Jesus, graças te damos pelo privilégio de mais uma vez abrir a tua palavra, para refletirmos naquilo que o Senhor tem para nós,
a porção que o Senhor tem para nós nessa noite, que a medida de Cristo que o Senhor colocou em cada um de nós, quando cremos no Senhor, ela possa ser aumentada, Pai. Isso significa que, para que nós crescermos, é necessário, Pai, que, como diz a Tua palavra, nosso crescimento é para baixo, nós crescemos em menos. Quanto mais nós diminuímos, mais Cristo, Ele cresce em nós. Então convém que Ele cresça e que nós diminuamos. E agora, Pai, nos exorta a amarmos o Senhor, por tudo aquilo que Tu és. O Senhor tem cuidado, Pai, de todos os detalhes da nossa vida, que muitas vezes passa diante de nós imperceptivelmente. Mas o Senhor, Pai, não deixa passar nenhum detalhe. Tu és um Deus de detalhe. Tu és o Deus que cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Pai, quanto mais a nossa vida, nova vida em Cristo Jesus. O Senhor colocou o Teu Filho em nós quando cremos no Senhor, para que Ele se expresse e se manifeste através de nós, com toda a doçura que Ele é em realidade espiritual. Pai, nós somos tão estranhos, mas com a doçura de Cristo, Tu nos fazes pessoas amáveis, e que possa em primeiro lugar amar o Senhor, e depois os irmãos, e depois, ó Pai, que tenhamos a manifestação do Teu amor em nossos relacionamentos, em nossas atividades profissionais, em nossas funções que exercemos no dia a dia, em nossos relacionamentos, ó Pai, no nosso lar, com marido, esposas e filhos. Pai, Tu és um Pai de amor. E como é bom, Pai, poder conhecê-lo. Como é bom ser habitado pelo Senhor. Então fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz. Edifica-nos como igreja do Senhor. Amém. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, pense um pouquinho comigo aqui. Vamos meditar juntos, ter uma conversa muito interessante sobre a questão de amar a Deus, de amar o Pai, de amar o Filho. Claro, vocês já citamos aqui aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 16, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Uma palavra muito dura, irmãos, porque é impossível um filho de Deus não amar ao Senhor. Porque eu fico imaginando quando Cristo foi ascenso, que Ele recebeu o Filho de volta na glória, e ali eu creio que houve muita alegria nos céus, quando o Senhor Jesus se adentrou e assumiu o seu lugar no trono de glória, irmãos. Um homem está sentado no trono, o Senhor Jesus, carne e osso. E nós sabemos por que a carne e osso, o Senhor Jesus, o homem, foi para a glória, para que também a nossa humanidade possa adentrar os céus, a glória dele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que isso deve ser um dia para aqueles que amam ao Senhor, desejar a sua volta. Porque, irmãos, o Pai, como é amor e nos ama tanto, que Ele chega ao ponto de dizer através do salmista: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Imagina como o nosso Senhor tem uma ansiedade para que nós possamos contemplá-lo com os olhos nus, a glória dele. Isso é questão de tempo, irmãos. Passou-se mais uma semana, um ano está se findando, passou-se mais um ano e todos nós estamos aqui. Ele não voltou ainda. E vocês sabem que Ele só irá voltar quando a igreja ou assim o desejar. O Espírito quer, mas a noiva está querendo, irmãos. Nós precisamos de entender algo muito interessante. A igreja como noiva de Cristo, ela não deve ter outro anseio, a não ser amar o seu noivo. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais o amor dele vai crescer em nós. E mais nós vamos desejá-lo, irmão. E quando nós desejarmos o Senhor, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele já está fazendo o mover do seu povo, preparando a sua igreja, a sua noiva. Não estou falando de denominação, não estou falando de instituição religiosa, estou falando de igreja, corpo de Cristo, organismo vivo.
uma igreja que tem os olhos voltados para o Senhor e que o ama, que o deseje e que o almeja, que tem um anelo por Ele, como o salmista disse, a minha alma tem sede de Deus. Será que este é o nosso desejo por Ele? Nós temos essa ânsia por Ele, irmãos, porque será irrazoável aquilo que Deus exige, que é o amor, nós não amarmos. Não é algo irrazoável da nossa parte isto? Não amá-lo? E por que muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de amar o Senhor? Nós nunca ouvimos. Nós estamos vendo como viveu a Rebeca. Vocês se lembram? Quando Eliezer, o servo de Abraão, foi em busca de uma noiva para Isaque. E ele encontrou Rebeca, mas Isaque não conhecia Rebeca. Rebeca não conhecia Isaque. Rebeca conheceu Isaque pelo que o servo de Abraão falou para ele. Aquele servo de Abraão é uma figura do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre nós, ele veio procurar uma noiva para o seu filho. A igreja, corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Nós não vimos o nosso Senhor. Você viu Ele? Você contemplou Ele? Como é que nós podemos amar aquilo que nós não vemos, nem o conhecemos? Nós o conhecemos pela revelação da palavra e porque Ele tem tocado os nossos corações. Ele tem nos avivado, tem nos vivificado. Ele tem mostrado o quanto que nos amou. Lembra? Romanos 5,8? A palavra fala que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, era necessário que o nosso noivo, ele nos amou tanto, irmãos, com um amor entranhável, das suas entranhas. A essência do amor de Deus se manifestou ali na cruz do Calvário por amor a nós. Porque Ele não queria nos perder e nós estávamos perdidos. Então, Ele nos uniu, levando-nos para a cruz, nos atraindo no seu corpo naquela cruz, crucificando a nossa natureza que o repudiava, que não queria nada com Deus. Já nós vamos ver o texto aqui que Paulo nos exorta a ficarmos atentos e verificarmos e termos pena daqueles irmãos que não conhecem o Senhor. Que eles têm repúdio de Deus. Até o próprio povo de Deus, se não vigiar, irmãos, pode muitas vezes não fazer ou ser indiferente para com o Senhor amado. Lembra em Números 21, versículo 5, quando aquele povo começou a reclamar que não tinham o que comer, então Deus enviou para eles o maná. Era o pão dos céus. O Salmo 78 vai dizer que era o pão dos anjos. Eles tinham que comer todos os dias aquele alimento novo. Era uma figura, aquele maná era uma figura de Cristo. Então, eles começaram a se alimentar daquele pão, figura de Cristo. Mas chega um tempo que eles não queriam mais aquele pão, eles queriam novidades. Eles se lembraram dos alhos, das cebolas, dos melões lá do Egito e disseram para Moisés: Moisés, a nossa alma, Números 21, 5, a nossa alma tem fastio deste pão vil, deste pão repugnante. E assim são muitos irmãos, estão esquecendo de Cristo nas pregações, têm vergonha de pronunciar o nome de Cristo, têm vergonha de viver por Ele, porque Ele disse assim lá em João capítulo 6, quem de mim se alimenta de Cristo, por mim viverá. Bom, nós não temos outro alimento que nos satisfaz. Queridos irmãos, Ele exige de nós apenas o nosso amor, o amor que quando Ele rasgou os céus, quando o Espírito foi derramado,
Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: e nos gloriamos na esperança, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, este amor que Ele não apenas nos deu, irmão, que Ele derramou abundantemente sobre nós. A nossa vida foi encharcada do amor de Deus. E este amor, em primeiro lugar, é para nós desfrutarmos dele e devolver este amor ao Senhor, amar ao Senhor com o amor que Ele nos deu e depois amar os nossos irmãos. O primeiro fruto do Espírito, vocês se lembram que é amor. Vamos imaginar que hoje nós citamos um pouquinho sobre a laranjeira, um pé de laranja. A semente da laranja, ela tem uma potencialidade de virar um enorme pé de laranja, frondoso, e assim produzir muitas laranjas, que são os frutos. Como uma manga também, aquela semente, ela pode, ali tem uma potencialidade para gerar uma mangueira, um pé de manga e produzir muitos frutos. Agora, o fruto do Espírito é amor, ele foi plantado em nós. Primeira coisa, irmãos, tem que descobrir algo interessante nesse versículo. Por que ele colocou o amor dele em nós? Em primeiro lugar, para nós amarmos. Em segundo lugar, para que este fruto outros possam usufruir. Eu nunca vi, pelo menos não tenho conhecimento, se vocês tiverem, depois vocês falam comigo, porque eu desconheço. Eu nunca vi um pé de manga produzir frutos para si mesmo. Eu nunca vi, quando vou apanhar uma manga num pé de manga, aquela mangueira fala assim: olha, Cláudio, eu me delicio dos meus frutos, eu como cada vez mais. Não, para quem que ela produz os frutos? É para nós. Então nós temos o amor de Deus, é um fruto do Espírito, este amor tem que ser fluído através de nós. Agora, este amor de Deus que está em nós, ele é infinito, é um amor que não se acaba, que não cessa. Então, irmãos, nós temos que deixar fluir o amor de Deus através de nós. O que impede isto é a nossa alma, com seus afetos naturais, que confundem muito a nossa mente. Hoje nós tratamos sobre a cruz e a alma, a vida da alma. E vimos ler alguns pontos como não eliminar a nossa alma, porque não é a vontade do Pai isto, eliminar você. O que Ele tratou na cruz, que Ele eliminou, foi o pecado que habitava em nós, que gerou morte em nós. Mas Cristo, como nossa vida, tirou o germe, tirou o vírus do pecado de nós e colocou-se no lugar. Então Ele trouxe para nós a luz, Ele trouxe para nós a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E escreveu o nosso nome no livro da vida, que é Ele mesmo. Ele é toda a verdade. Então, agora, queridos, vamos pensar o seguinte aqui. O que Ele pede de nós? Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Temos amado a Ele, irmão? Você ama o Senhor? E para amá-lo, em primeiro lugar, você tem que passar tempo com Ele. Você não pode passar tempo com aquilo que você não ama. Você vai ter aquilo como uma coisa inútil. Agora, se Ele nos pedisse os nossos bens, os nossos frutos, os nossos filhos, poderíamos até negá-lo. Mas Ele não pede isso de nós, mas Ele pede apenas o nosso amor, para que nós o amamos com o amor que Ele nos deu. E todo amor que Ele nos deu está em Cristo. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, será que este é um pedido difícil que Ele faz para nós? Pedindo para que nós o ama? Então, queridos, já houve na sua vida uma dívida, vamos dizer assim, tão fácil de pagar como esta? Ele pede para nós amá-lo, mas primeiro Ele nos enche, derrama em nossos corações o seu amor, um amor infinito, um amor que não cessa, um amor que jamais vai acabar.
Então, irmãos, guarde bem isso aqui. Eu e você, nós não empobreceremos de modo algum ao pagar isso para Ele. A dívida do amor. A Bíblia chega a dizer em Gálatas que quem ama seu irmão tem cumprido toda a lei. A lei, toda a lei e os profetas que eles proferiram, todos os mandamentos, toda a lei de Moisés se cumpre em um só preceito. Escute aqui. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Cumpriu toda a lei e os profetas. Isso é difícil para nós, irmãos? Este Deus e Pai é ou não é um Pai tão amável para conosco? Se tornou tudo muito fácil, irmão. Nós não temos dificuldade nenhuma. O amor, ele não é um fardo nas nossas vidas. É algo muito leve. Será que existe algum trabalho para nós, a noiva de Cristo, em amar o nosso noivo? Ontem tivemos aqui um noivado, né? Depois dos jovens teve aqui um noivado, uma coisa muito linda. Eu acho que o noivo, se eu perguntar para ele, você tem dificuldade de amar a sua noiva? Claro que não. Eu amo ela, eu quero estar com ela. Sempre, eu quero casar-me com ela. Lembra quando você pediu a sua esposa em noivado? Se lembra desse dia? Recentemente, aqui uma irmãzinha também foi pedida em noivado. Vai se casar futuramente. Queridos, hoje não tem mais casamento, é muito difícil. Hoje se ajuntam e vão morar juntos. Totalmente contrário à vontade do Senhor, irmãos. Agora, o que Deus pede é que nós como igreja o amemos. Ele é o nosso noivo. Irmãos, que coisa linda isso, irmãos. O nosso amor ao Senhor, ele é expresso, sabe de que maneira? Pela nossa obediência à verdade da palavra de Deus. Vamos abrir um texto aqui, do Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos deste capítulo 14. O primeiro encontra aqui no versículo 15. João, capítulo 14, o verso de número 15. Temos aqui que o nosso amor ao Senhor, ele é expresso pela nossa obediência aos seus mandamentos, que diz assim, João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, qual é o mandamento do Senhor para mim e para você? Volta um pouquinho aí no capítulo 13, olha o versículo 34, que diz assim, lembra lá que Jesus sempre faz acréscimos no Novo Testamento daquilo que a lei exigia. Vocês se lembram? Olha o versículo 34 do capítulo 13 de João. Novo mandamento vos dou. Que coisa interessante. No Novo Testamento tudo é novo. Jesus, ele traz para nós uma nova realidade. Ele deixa para nós a glória da sua morada, do céu, tudo novo. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Claro que ele está pedindo, primeiro ele vai nos suprir com o seu amor. E aí ele diz aqui no 35 algo muito interessante. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Porque, irmãos, se nós não tivermos amor uns pelos outros, nós não somos reconhecidos como os discípulos de Cristo. Nós vamos ter conceitos de que nós somos discípulos de Cristo. Porque ele disse assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Aí ele estabelece uma condição. Se tiverdes amor uns pelos outros, o mundo aí fora reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Não é por aquilo que eu faço,
Não é por aquilo que a gente tem uma mania de querer fazer para ser aceito, para que as pessoas vejam que nós estamos fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado, em Jesus Cristo. Percebe então, irmãos? Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos, obedecereis. A palavra guardareis aqui, o sentido é obedecerei os meus mandamentos. Agora, olha o versículo 21, desse mesmo capítulo 14. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, eu quero, irmãos, que você preste atenção em um detalhe aqui importante. O mandamento que vai suprir todos os demais mandamentos é amar ao Senhor e ao seu irmão. Porque tudo se resume, toda a lei e os mandamentos se resumem em uma só palavra: amar o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Então, presta atenção, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, ao sentido aqui, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e não para aí. Olha que palavra gloriosa: e me manifestarei a Ele. Querido, isso é maravilhoso demais. Você ter a manifestação da pessoa de Cristo em você. Como que Ele vai se manifestar, irmãos? Como você acha que Cristo vai se manifestar na sua vida? Como, irmãos? De que maneira? Olha, eu penso que foi como o Pai manifestou a Ele, porque Cristo, Ele disse lá em Mateus capítulo 5, que Ele não veio para abrogar a lei, Ele veio para cumpri-la. E Ele amava o Pai e o Pai o amava. Então o Pai se manifestava a Ele. Como que o Pai se manifestava a Jesus Cristo? Você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas e João e veja como o Senhor Jesus Cristo tratou com doçura aqueles pecadores que queriam ser curados, que queriam ser restaurados, ser regenerados com seus seguidores. Com os religiosos Ele foi um pouco duro, mas aquela dureza de Jesus Cristo era o Pai se manifestando através dele, porque era a única maneira de dar um choque naqueles fariseus, para tentar despertá-los, para que eles então pudessem reconhecer que o Deus encarnado estava diante deles em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, eles odiaram, ficaram enciumados, achando que Jesus iria tomar o lugar deles, irmãos. Que coisa absurda, né? E o crucificaram e o mataram, o nosso amado Senhor. Agora, mais para baixo, o versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará, de novo, está vendo só 3 vezes aqui nesse capítulo, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Irmãos, quando nós guardamos a palavra, obedecemos a palavra, não tenha dúvida do amor de Deus em sua vida. Meu Pai o amará. Mas não para aí. A coisa vai mais adiante. Há algo muito mais interessante aqui, irmãos. Há algo muito mais notável. Há algo muito mais glorioso, extraordinário, magistral, estupendo. E viremos é plural, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito. E viremos para Ele. Ele quem? Aquele que guarda, aquele que obedece a sua palavra. E viremos para Ele e faremos nele habitação, morada. Irmãos, quem que habita em nosso interior? Por isso, irmãos, nós não somos tão descuidados na nossa vida, no dia a dia, tão distraídos de Cristo, irmãos. Somos habitados por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, irmãos. Queridos, todos os que creram na sua morte e ressurreição junto com Cristo são cristãos, são filhos de Deus, são novas criaturas. Por isso,
eu quero exortar todos vocês, filhos de Deus em Cristo, que amem o seu Senhor. Amem o seu Senhor. Você tem amado o Senhor que nunca viu? Sabe como é que Pedro, ele coloca isso para nós? Na sua primeira carta, 1 Pedro, vocês podem acompanhar comigo, capítulo 1, o versículo, vamos ler os 7 e 8. Aqui Pedro vai trazer para nós uma revelação tão preciosa, e nós precisamos, irmãos, buscar um conhecimento de Cristo nas Escrituras e no nosso relacionamento com Ele, para que Ele possa tocar o nosso coração e mostrar toda a realidade de quem Ele é. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Se você não amar o Senhor, vai vir um desânimo sobre a sua vida. Você vai ser uma pessoa indiferente para com o seu Senhor. Você não vai se importar com Ele. E lembre-se, Ele é o teu noivo. Se você virar as costas para Ele, o que Ele pode fazer por você, irmão? Absolutamente nada. Então, Ele diz assim, verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, olha o 8. Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais. Irmão, consulte o seu coração e, por favor, seja sincero diante do Senhor. Você ama o teu Senhor verdadeiramente? Irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, não recebe como palavra de homem, mas é o Espírito que fala através dos nossos lábios. Você ama a Cristo? Ele sabe se você ama ou não, mas eu estou aqui exortando, falando isso para você, para que você não vive uma vida de uma pessoa distraída dele. Procure se envolver mais com Cristo. E para de ser religioso, de ser religiosa. Religião leva a pessoa para o inferno. Você ama a Cristo, a quem não havido visto a mais. Você já viu a Cristo? Você nunca viu. Eu nunca vi. Como podemos amar quem nunca viu? Você tem que se envolver com a palavra dele fala dele. Ele é a encarnação do Verbo. A palavra é Ele. Procura conhecê-lo pela palavra, não por mensagens aí estranhas, esquisitas, que não levam a lugar nenhum. É a palavra de Deus que vai trazer toda a revelação de Cristo, a quem não havendo visto a mais. Irmãos, essa não é a preocupação do teu coração? Eu amo minha esposa, amo meu filho, minha filha, meu filho, etc. E Cristo, onde é que Ele entra aí? Se Ele tem primazia do seu amor? Você o tem como em primeiro lugar? Como que Rebeca era uma figura da igreja. Rebeca nunca viu o seu Isaac. Mas o Espírito Santo, através ali do seu servo Abraão, Eliezer, falou de Isaac para ele. Meu Senhor é muito rico, meu Senhor é belo, é formoso. Ela ficou encantada. Irmãos, depois, quando a Rebeca teve aquela convicção, o Espírito ali gerou uma ansiedade no coração dela para conhecer Isaac. Eu vou levar você e eu consegui uma noiva para o meu Senhor Isaac. Rebeca, você vai comigo? Gênesis 24. Lembra o que ela disse lá, irmãos? Ela disse assim, primeiro que os pais sempre vai ter dificuldade, às vezes na família. Não, deixa ela mais 10 dias aqui. Não, meu Senhor tem urgência, eu tenho urgência. O Senhor foi gracioso comigo, trouxe-me para mim encontrar uma noiva. Encontrei uma noiva para o meu Senhor. Você vai, minha mãe, meu pai, etc. Aquela briga lá com Eliezer e a família dele, de repente, alguém perguntou, vamos perguntar para ela se ela quer ir ou não? Gênesis 24. Rebeca, você quer ir com esse Senhor? Eu irei. Oh, irmãos,
Que coisa linda, ele foi encontrar com o seu noivo Isaac, que é uma figura de Cristo, irmãos. O que impede você e a mim de amar o nosso Senhor? A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, olha aqui está apontando que futuramente você vai vê-lo, vai contemplá-lo. Irmãos, e o salmista, ele diz assim, Salmo 96, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor, Ele é formoso, Ele é mais belo do que todos os homens, não vendo agora, mas crendo. A palavra crendo aqui é um crendo contínuo. Então, irmãos, não desvie os seus olhos da palavra, porque a palavra vai gerar no teu coração fé. Fé é Ele é o autor e o consumador da fé, Ele é a realidade da nossa fé. A nossa fé um dia vai se concretizar nele, a fé nos puxa para Ele, até que de repente não vai ter mais fé. O que vai ter lá na glória, irmãos? As profecias vão passar, a fé vai passar, o que vai sobrar? 1 Coríntios 13, o amor. Que coisa linda! Irmãos, os céus está nos esperando. O Senhor, irmão, está ansioso para preparar para nós aquela linda mesa, nos dá lugar à mesa e Ele mesmo vai servir a sua noiva, que somos nós. Imagina Lucas 12:37, quando Ele com as mãos vai servir-nos. O que nós vamos se alimentar lá, irmãos? O que Ele vai servir nas bodas do Cordeiro? Porque quando se fala em casamento tem festa. Então começa a viver uma relação intencionalmente com o Senhor aqui, hoje. Intimidade com Ele, a sós com Ele no seu quarto, quando você está andando no seu veículo, quando você está caminhando, quando você está fazendo não sei o quê. Lembre-se que Cristo é a sua vida e que você deve devotar o seu amor a Ele. O amor que Ele já te deu, que foi derramado no meu e no seu coração. Não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria indizível aqui, aqueles irmãos e irmãs que têm intimidade com o Senhor, sabem do que eu estou falando. Quando estamos numa intimidade com o Senhor, ali num lugar recôndito, separado, sem barulho, sem celular, está conversando com Ele, não fazendo pedidos para Ele, mas desfrutando da presença dEle. A presença dEle, irmãos, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente, quando Ele nos toca, e toca mesmo, quando nós buscamos a Ele, não outra coisa, eu não quero coisas, eu quero Ele. Quando nós tocamos o coração do Senhor, irmãos, essa alegria indizível vai acontecer, você vai experimentar ela aqui. Olha, você vai se derramar em lágrimas, mas não de tristeza, mas lágrimas de alegria, porque o Senhor está te tocando. Ele está ali numa intimidade contigo, Deus dos céus. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo cristãos buscando as bênçãos de Deus. Ele abençoa. Ele não faz outra coisa a não abençoar, a não ser abençoar o seu povo, a sua igreja. Cada dia, cada amanhecer, agora com esses dias que estão ficando mais longos, 4h40 já o dia está clareando, mas antes de clarear o dia, aqueles passarinhos já começam a louvar. Pelo menos perto da minha casa tem bastante passarinho louvando, é tão gostoso. Eles louvam sem saber se vai comer ou não, sem saber se vai morrer ou não. Aí em casa tem o ar-condicionado da sala, esses dias, e como Deus é bom, né? Como tem mudado o clima aqui na nossa cidade, desde o mês de março até agora, está dando chuvas nos momentos adequados e certos,
está trazendo um friozinho gostoso. Olha, esse ano foi uma bênção, foi maravilhoso. Então, aí nós descobrimos que em cima do ar-condicionado a pombinha fez um ninho. Aí eu subi lá e falei o seguinte, se ela não colocou os ovos ali ainda, eu vou tirar, senão não vai dar para ligar o ar-condicionado. Aí tinha 2 ovinhos, falei não, vamos deixar. A gente se abana, né? Mas vamos deixar ela chocar aqui primeiro, depois ir embora, porque se fez ali, não sei porque que fez. Mas irmãos, eu vejo assim, de alguma maneira, cuidado que o Pai tem com cada um de nós, com seus filhos. Ele cuida do pardal também, quanto mais a nós, né? Então, irmãos, é muito mais fácil para mim e para você amar pai e mãe do que amar o nosso Senhor. Deixa eu mostrar para vocês Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler aqui o versículo 37. Evangelho de Mateus 10, verso 37. É a palavra de Deus, então considere aí no seu coração, por favor. Mateus 10, versículo 37, que diz assim, olha só. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E agora? O que vamos fazer com essa palavra aqui? Ele não está dizendo para nós não amarmos nosso pai, nossa mãe, nosso filho. Temos que amá-lo sim, mas primeiro a Ele. Ele tem que ter a primazia do nosso amor, irmão. Queridos, se você não é um filho de Deus, não tente amar a Deus, que você não vai conseguir. Mas se você é um filho de Deus, você tem a obrigação e uma ordem dada por Ele para amá-lo. Primeiro, para quem quiser amar o Senhor, primeiro tem que nascer de novo, morrer e ressuscitar com Cristo. Segundo lugar, então, uma vez que nasceu de novo, você poderá amar o Senhor, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Isso é maravilhoso demais. Queridos, há tão poucas pessoas que amam ao nosso Deus e Pai, é um pingo de gente que ama a Deus. Os ímpios, eles fogem de Deus, embora eles temem a Deus, mas fogem de Deus. Ter temor a Deus, todos os ímpios têm, e muitos têm medo de Deus mesmo, percebe? Agora, queridos, toda a força dos homens, toda a força dos anjos em tentar amar a Deus, nunca fará com que a gente também venha a amar a Deus, nunca, isso não vai ser possível, nunca. Porque, irmãos, somente aquele poder onipotente de Deus e invencível do Espírito Santo que nos habilita a amar a Deus o Pai. Somente Ele que tem essa capacidade de nos habilitar e de fazer com que Ele pode infundir o amor meu e teu, aliás, o amor dele na nossa alma, porque não tem outra forma. Ele que vai fazer isso, vai operar isso em nós, porque os ímpios, eles fogem de Deus. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos, vocês podem acompanhar comigo em Romanos, capítulo 1, é um texto muito duro, irmãos, mas é uma realidade espiritual, na vida de ímpios. Tocar um pouquinho nesse detalhe aqui, que diz assim, Romanos, capítulo 1, a gente poderia ler a partir do verso 28, mas vamos chegar aqui, ler a partir do 29, para vocês verem que o ímpio, ele foge de Deus, não quer compromisso com o Senhor. Diz assim o versículo 29, referindo-se ao ímpio: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores e aborrecidos de Deus. Eles aborrecem a Deus, não amam a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, isso não é uma tristeza, irmãos? Esse é o coração do ímpio, aborrecidos de Deus. Agora, nós nascemos de novo, temos o amor de Deus em nosso coração, nós, de fato, amamos a Deus? Sim ou não? Consulte seu coração, reflita um pouquinho depois, antes de você dormir hoje. Eu amo a Deus o Pai? Queridos, o amor, ele dá uma coisa chamada viço. Ele dá viço e brilho a todas as graças que foram reveladas e manifestadas em Cristo Jesus. As graças, elas parecem eclipsadas, a menos que haja amor e esplendor nelas. E o amor, ele é um incenso que toma todos os nossos serviços, que torna todos os nossos serviços perfumados e aceitáveis a Deus. É maravilhoso demais. Deixa eu ler um texto com vocês aqui. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, na próxima carta aí, capítulo 16, vamos ler o versículo 14. Aqueles que amam a Deus vão expressar o amor de Deus desta forma, presta atenção. 1 Coríntios 16, versículo 14. A Bíblia diz assim, olha só que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa que temos aqui. 1 Coríntios 16, 14, olha só. Todos os vossos atos, todas as vossas atitudes, sejam feitos com amor. Queridos, sabe aquele dia de trabalho duro, que tudo dá errado? Aquelas tuas atitudes são feitas em amor. Porque o amor na vida do Filho de Deus não pode ser mudado. O amor, ele permanece, a essência de Deus é amor, ele habita em nós, está em nós. Então, quando todos os nossos atos são feitos em amor, o que significa? Que há uma expressão de Cristo em nós. Irmãos, eu ainda estou nessa escola. Cada dia eu tenho aprendido, na prática, a amar, a ter as minhas atitudes como amor. Mas vocês sabem que ainda nós estamos dentro de um vaso de barro, carne. E se nós não vigiarmos, por isso que ele fala aqui no versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aí sim, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Irmãos, você tem motivo para amar o Senhor? Nós somos dele. Essa ideia de pertencer, ela é tão maravilhosa, irmãos. Nós somos do Senhor. E quando nós temos essa ideia de pertencer ao nosso noivo, o que isso significa? O que traz para o seu coração? Alegria. Vamos ver o Salmo 100, versículo 3. O Salmo 100, versículo 3 é um versículo tão maravilhoso. Aliás, todo esse salmo, ele é lindo demais, mas aqui, demais, né? Mas chega aqui no versículo 3, olha que versículo doce, irmãos. Diz assim, olha só, verso
O versículo 1 e 2, ele chama-nos para celebrar o Senhor com júbilo. E o versículo 2 fala assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Agora, olha o 3, que lindo, olha a ideia de pertencimento. Sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, nunca se esqueça disso. O Senhor é Deus, Ele está em todos os lugares, Ele é o Todo-Poderoso. O amor dele está fluindo incessantemente do coração dele para o seu coração. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Olha que palavrinhas deliciosas aqui, irmãos. E dele somos. Que coisa linda. E ele diz o seguinte: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Irmãos, nós não somos pastoreados por homens, somos pastoreados pelo pastor supremo, que é Cristo. Ame o seu pastor. Pastor Cláudio? Não, tem que amar também, mas ama o pastor que morreu por você, é Cristo. Ele te ama e demonstrou o quanto te ama. Vocês se lembram do rei Davi? O rei Davi não era uma figura de Cristo? Era ou não era? Claro que era. Era um tipo de Cristo. Então Davi era um grande herói que Deus levantou para batalhar as suas batalhas. Ele era uma figura de Cristo. Irmãos, quando Davi ele saiu de Jerusalém, ele foi muito perseguido, inclusive pelo seu próprio filho. Aí Amazai, nós temos que ter, irmãos, um coração igual de Amazai. Amazai foi um homem que, quando Davi perguntou para ele, olha, ele tinha mais de 30 soldados, e Davi e aquele Amazai queria participar do exército de Davi. Sabe qual foi a pergunta que Davi fez para ele? Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18. 1 Crônicas 12, verso 18. Olha que interessante aqui, irmãos. Olha a pergunta que Davi fez para ele. Eu vou ler o 17 também, que é muito interessante. Diz assim, 1 Crônicas 12, 17 e 18. Davi, verso 17, lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Olha que lindo, irmãos. Sabe como é que Paulo interpreta isso? Somos cooperadores de Deus. Entende? Ele continua dizendo: porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, olha o 18. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse... O que ele disse, irmãos? Lembrando que Davi é uma figura de Cristo. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Irmãos, nós somos dele. Agora você entregou a sua vida a ele? Nós somos teus, ó Davi. Essa é uma entrega por amor a ele, irmãos. Isso é muito lindo, irmãos. O Senhor tem nos chamado para uma vida de pertencimento a Ele, para nós amarmos a Ele, irmãos. Puxa, que maravilhoso é isso, que gostoso é isso. Então, queridos, não há nada em Deus, o nosso Pai, que possa nos causar aversão a Ele. Não tem uma coisa que causa aversão a Ele, ou você acha que tem? Absolutamente nenhuma. Uma criatura nesse mundo, mais cedo ou mais tarde, por mais que ela possui coisas, aquilo vai enojá-la, enjoá-la. Você compra um carro novo, 6 meses você quer trocar de novo, se tiver condições, enjoa. Nós temos uma aversão, queremos algo mais novo, essa ânsia de ter coisas. Agora, Deus nunca ele vai mudar, irmãos, absolutamente. Entende, irmãos? Porque aquelas coisas não vão nos satisfazer, mas em Deus, o Pai, há novas
belezas que cintilam. Quanto mais nós desfrutamos dele, mais somos arrebatados de deleite. Eu quero encerrar citando aquele lindo versículo do Salmo 37:4 que diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, amai o Senhor, amai o Senhor, busque isso a seus pés, porque o amor dele já foi derramado, e que Ele continue falando aos nossos corações e nos impulsionando para frente, para uma vida de amor a Ele. Oh, irmãos, louvado seja o nosso Senhor, porque nós somos um povo redimido. Ele não tinha pecado. Pecado é problema meu e seu, mas Ele, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo e foi por amor a mim e a você. Na cruz Ele tirou o nosso pecado, quando nos incluiu na sua morte, por amor a mim e a você. Então, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, porque Tu és tão amoroso para conosco, e o Senhor só pede o nosso amor, que o Senhor já nos deu, para respondermos ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda a Te amar, Pai. Nós somos tão fracos de fé, nós somos tão tardos para compreender os Teus desígnios, Teus propósitos, a Tua palavra. Os nossos ouvidos muitas vezes estão intoxicados de lixos deste mundo. Pelo Teu Espírito, Pai, nos traz essa sensibilidade nos nossos ouvidos, para que verdadeiramente sejamos inundados do Teu amor e venhamos amá-lo como Tu desejas ser amado, Pai. Oh, meu Pai, como somos gratos ao Senhor, porque hoje é um dia tão especial, um dia que o Senhor separou para nós desde amanhã até agora, para estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra, sermos tratados pelo Senhor. Oh, Pai, os cuidados de cada dia dessa semana, nós sabemos que o Senhor trará para cada dia os Seus cuidados, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama. Oh, Pai, muito obrigado. O Senhor é um Pai maravilhoso. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.